Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, que é a minha profissão, dentro do contexto escolar e o seu papel na inclusão. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite para estar nesse projeto de mãos dadas com a inclusão. E espero que vocês gostem e aproveitem um pouquinho e conheçam um pouquinho sobre a TO, que é uma profissão que eu gosto muito. Vamos lá. Como eu disse, meu nome é Bárbara, eu sou terapeuta ocupacional. Eu me formei na Universidade Federal de São Paulo em 2018. Hoje eu trabalho exclusivamente com crianças. Eu trabalho apenas com crianças, não trabalho em outras idades. Trabalho em clínica, com atendimentos particulares conveniados com crianças dentro do espectro autista. Também trabalho com crianças com outros atrasos no desenvolvimento e trabalho em uma instituição com crianças e adolescentes com deficiência intelectual e atrasos no desenvolvimento. Então, desde recém-nascidos de risco, crianças prematuras, baixo peso, até crianças com diagnóstico até 14 anos, ou com atraso no desenvolvimento apenas. Também hoje faço pós-graduação em desenvolvimento infantil, com ênfase no trabalho com a família. E fiz cursos de análise do comportamento, integração sensorial, seletividade alimentar, entre outros. Comunicação alternativa. Bom, mas vamos lá, né? O que é a terapia ocupacional? Ela não é uma profissão que muitas pessoas escutam, né? Sempre que eu falo sobre a TO, muita gente não sabe o que é, então eu faço questão de apresentar. Bom, a terapia ocupacional, ela é uma profissão de curso superior, é uma graduação na área da saúde, que trabalha com a ocupação humana, ou seja, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, o papel do TO, do terapeuta ocupacional, é prevenir, tratar ou recuperar um indivíduo que, por algum motivo, não desempenha suas funções no dia a dia. Como assim? Vamos lá. Então, por exemplo, um idoso, de repente, né, teve um AVE, um acidente vascular encefálico. E aí ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Então, a TO entra aí para ajudar a recuperar essas suas funções. Ou uma criança que não consegue ir para a escola, seja por uma deficiência física ou uma deficiência intelectual, a TO entra aí também. Então, a TO vem para ajudar a recuperar a tratar o nosso cotidiano e a dar função para tudo isso. E onde está a TO? Eu disse que eu trabalho exclusivamente com crianças, mas a terapia ocupacional é uma profissão que está em diversos contextos e com diversas faixas etárias. Então, está na saúde física, na saúde mental, no processo de envelhecimento, na saúde da criança, tecnologia assistiva, contextos educacionais, saúde do trabalho e contextos hospitalares, seja com crianças, adolescentes, adultos ou idosos, com todos, seja atendimentos individuais, seja atendimentos em grupo, seja atendimentos em dupla, com a família, com todo mundo. Mas eu estava falando, terapia ocupacional trabalha com as ocupações. Tem muita gente que fala, terapeuta ocupacional vem aqui me ocupar. Não é isso, ocupacional não é de te ocupar, é sobre as nossas ocupações. As nossas ocupações são o quê? São as ações que a gente quer, que a gente precisa ou que a gente deve fazer. É tudo que a gente faz no dia a dia. Então, entre as nossas atividades de vida diária, que são se alimentar, vestir-se, atividades de higiene básica, as atividades instrumentais de vida diária, como ir ao banco,
andar de bicicleta, como descanso e sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. Essas são as nossas ocupações. Todo mundo tem alguma coisinha nisso aí. Mas quais são as ocupações da criança? Criança no trabalho. Quais são as ocupações? As atividades de vida diária, ir à escola e, o mais importante, o brincar. Essas são as ocupações da criança. Então, quando que a TO entra com a criança? Quando as crianças não conseguem desempenhar suas ocupações. Não sabem se alimentar ou não conseguem ir para a escola. Por que essa criança não consegue ir para a escola? Por que essa criança não se alimenta? Por que essa criança não brinca, né? Por que essa criança não sabe brincar? Tá? Bom, agora a gente vai entrar no contexto educacional. O contexto educacional é uma área de atuação da TO. E a gente vê, né, um breve histórico agora sobre educação inclusiva. A gente tem as leis das diretrizes e bases, em 1996, que vai garantir o direito da educação para todos. A gente tem a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 2008, que vem assegurar a inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. A gente tem a Lei da Inclusão, em 2015, e aí a TO entra no contexto educacional para assegurar esses direitos, para ajudar que esses direitos sejam dados a essas crianças. Outra coisa, né, histórica que a gente vê é o que é inclusão e o que é integração. Integração é quando você coloca a criança na sala de aula. Isso não é inclusão. Você dá vaga para uma criança na sua escola, você não inclui uma criança. Você só inclui a criança quando você coloca essa criança na sala de aula e essa criança pode ter participação efetiva. Ela se sente pertencente àquilo. Ela não é excluída, ela tem objetivos, ela tem um olhar para ela. Essa aqui é uma imagem bem clássica que a gente vê de inclusão, que deixa bem claro para a gente o que é exclusão, o que é segregação, o que é inclusão e o que é integração. A gente vê na história da educação do Brasil, desde a exclusão das pessoas com deficiência, né, quando essas pessoas não podiam ser nem vistas, era um problema. A segregação, que essas pessoas existem, mas elas não pertencem à nossa comunidade, elas não fazem parte. A integração, que foi quando a gente começa a colocar essas pessoas na comunidade, mas elas não fazem parte da comunidade, elas só estão lá. E a inclusão, que é nosso objetivo maior hoje em dia, que é fazer dessas pessoas pertencentes e participativas na comunidade. Como eu falei, a educação brasileira ela percorreu um caminho que partiu do conceito de segregação para a inclusão da pessoa com deficiência. E da mesma forma, a TO, ela, no começo, quando a educação tinha esse papel de segregação, ela ocupava um papel predominantemente clínico dentro da educação. E aí esse trabalho se estendeu para o trabalho de facilitador desse processo de inclusão. Então, gente, é necessário que a gente compreenda a complexidade que é a educação para a pessoa com deficiência. Colocar uma criança na sala de aula não é, né, educar essa criança com deficiência, porque a gente só consegue garantir a inclusão quando a gente conhece essa complexidade. E aí a gente consegue fazer um trabalho completo e personalizado de acordo com cada pessoa, com cada especificidade. A gente precisa olhar para cada um e ver em cada um o que ele precisa, quais são as necessidades específicas dele, que a gente vai garantir a participação efetiva. E aí a gente vai poder dizer que a gente inclui as pessoas. Hoje, né, como eu falei, a TO tinha uma atuação clínica, mas hoje a TO não na escola ela não tem uma atuação clínica, ela tem uma atuação muito grande, muito abrangente.
Então, eu vou ler aqui essa citação para vocês. As ações de terapia ocupacional na escola não é clínica, nem voltada a aspectos específicos dos estudantes com deficiência, tampouco de convencimento para atitudes corretas e muito menos direcionadas a rever questões pedagógicas, e sim um trabalho a ser desenvolvido com os educadores, estudantes, familiares e comunidades, com a finalidade de facilitar a apropriação das dificuldades, dos sentimentos, das emoções que permeiam o relacionamento destes com a proposta de inclusão, desvelando assim os sentidos que a deficiência tem para todos e construindo relações que potencializam pensamentos e ações centradas na força da coletividade. Então, a terapia ocupacional dentro da escola, ela não vai atuar só com aquele aluno com deficiência na sua sala de aula. Ela vai atuar com o professor, com os pais dessa criança, com essa criança, com a direção da escola e com a comunidade em geral. Bom, dentro do contexto educacional, a gente consegue encontrar a terapia ocupacional em diferentes locais, né? Como em centros de habilitação e reabilitação, cursos profissionalizantes, educação regular, educação especial, formação continuada e formação para o mercado de trabalho, nesse caso seriam mais de adolescentes e adultos. Bom, então, qual é o papel da terapia ocupacional dentro do contexto educacional? De novo, instrumentalizar a comunidade escolar para uma ação educacional apropriada a cada caso. Então, olhar para cada caso e instrumentalizar a comunidade. Intervir junto ao aluno com necessidades especiais. Eu coloquei, por exemplo, aí, elaborar um projeto pedagógico singular, né, na educação das crianças. A gente vê, às vezes, apenas aquele projeto da sala. Então, na verdade, a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência, ver quais as necessidades dela para aquele contexto e como que a gente pode fazer um projeto para ela. Elaborar adaptações de atividades, instrumentos e ambientes e atuar dentro da equipe. Aqui, gente, eu coloquei bem específico, esse material ele vai ser mandado para vocês, por isso que ele está bem explicativo, né, para vocês lerem depois, mas a atuação da terapia ocupacional em cada um dos itens. Com os educadores, então é o apoio aos professores, explicar as potencialidades e necessidades dos estudantes, apoiar nas atividades coletivas, fazer reuniões de diálogos e trocas, que entra aí a assessoria escolar, junto com os estudantes, apoiar e subsidiar a inserção nas escolas através de tecnologias específicas que facilitem o deslocamento e acesso aos diferentes espaços, adequação de material didático, de acordo com as necessidades específicas de cada estudante, e adaptação das atividades escolares e a participação nas diferentes atividades educacionais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas tecnologias. Com a direção da escola, é o quê? Identificar e eliminar as barreiras arquitetônicas, criação de brinquedos inclusivos e mobiliários adequados, articular propostas com outros recursos da comunidade. Com a família e com a comunidade. Com a família principal, eu acho, na minha opinião, é o acolhimento, né? É explicar o que está acontecendo, né? Quais são as potencialidades daquela criança, como que ela vai seguir na educação, o encontro ou organização de grupos que possam discutir situações, problemas e encaminhamentos relacionados à inserção dos estudantes com deficiência no processo educativo e na constituição de diferentes apoios comunitários, procurar as parcerias, procurar encaminhar e incluir essa criança em outras atividades dentro da comunidade que ela pode participar, entre outros. Bom, falando das tecnologias que eu falei. Quando a gente fala de criar, né, de adaptar recursos, tem uma área de conhecimento específica que a TO entra e estuda, como também outras profissões, mas que chama tecnologia assistiva, que é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.
Então, vamos lá. Tecnologia assistiva, ela na verdade, são recursos que têm como objetivo proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de uma pessoa com deficiência ou com incapacidades. Então, o objetivo da tecnologia assistiva é promover qualidade de vida e inclusão social dos seus usuários. E aí a gente tem um monte de exemplos de tecnologia assistiva. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos de materiais e de coisas de tecnologia assistiva dentro do contexto escolar, que é o que aparece mais. Que é, principalmente a comunicação, que é a comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? É um meio de comunicar. A gente pode ver a gente vê bastante aquelas pistas visuais, aquela prancha de comunicação, que são aquelas várias fotinhos. Hoje a gente vê aplicativos em tablets, em celulares, em computadores. Dentro das escolas, algumas escolas a gente vê as salas de recursos, a gente vê as adaptações ambientais, os materiais e atividades adaptados, por exemplo, uma TO pode fazer uma tecnologia assistiva de um engrossador de lápis, um adaptador de uso de tesoura, uso de caneta, para uma criança que tem alguma dificuldade, né, manual, tem alguma questão física. A gente vê também uso de computadores, aqueles aplicativos de lupa eletrônica, que aumenta o tamanho das letras, que pode também ajudar. Planejamento arquitetônico e adaptações ambientais, a gente vê, né, por exemplo, quando você está numa escola, e essa sua escola, tenta visualizar na sua escola se a sua escola é acessível ou não. A sua escola tem só escada, a sua escola tem rampa de acesso, dá para chegar numa sala de aula ou num banheiro de cadeira de rodas? Qual que é o tamanho dessas portas? A gente tem que olhar para isso e a gente precisa adaptar essas mudanças. Fazer essas mudanças arquitetônicas para poder adaptar essa escola para as crianças, porque não é que as crianças com deficiência não estão preparadas para ir para a escola. As escolas não estão prontas para receberem as crianças com deficiência. Bom, vou ler aqui uma citação que é sobre mobiliário adaptado. Então, o mobiliário adaptado, assim como os materiais pedagógicos, são elementares para possibilitar que o aluno esteja na escola. Ao se tratar de um aluno com deficiência, essa questão torna-se de extrema importância, pois sua autonomia está relativamente ligada ao uso de equipamentos e objetos auxiliares. Então, minha escola tem rampa de acesso, mas só até tal andar. Essa rampa não chega até a quadra. Essa criança não pode nem participar de atividades ao ar livre, porque tem rampa de acesso, mas que só para a sala de aula dessa criança. A gente compromete a autonomia e a participação efetiva dessa criança. Coloquei aqui umas fotinhos de exemplos de tecnologia assistiva dentro das escolas. Essa aqui, gente, não sei se vocês veem o mouse, é a prancha de comunicação, mas aqui também é uma prancha de atividades. Aqui ali em cima também tem um aplicativo, né, que vocês estão vendo no tablet, com provavelmente sim ou não, a professora deve estar perguntando alguma coisa e essa criança vai responder pelo tablet. É bastante utilizado com crianças que têm transtorno de linguagem, né? A gente vê bastante aquelas UPECs, que é figuras de comunicação alternativa, que é para troca, com crianças com autismo, que são bem utilizados, né? A criança comunica se ela quer ir no banheiro, o que ela quer comer. A gente tem aqui as rampas de acesso para um cadeirante e as mesas adaptadas, né? Uma mesa que tem como a cadeira chegar e ser acessível e ser confortável e garantir a adequação postural dessa criança. E ali em cima tem o lápis, né? Por exemplo, um adaptador de lápis para que essa criança possa escrever. Bom, agora eu vou falar um pouquinho especificamente da educação infantil.
Por quê? Eu trabalho dentro de um serviço que atende crianças com atraso no desenvolvimento desde pequenininho. E também trabalho na clínica com crianças com autismo. E a gente vê que a escola é o primeiro lugar, o principal, né? Às vezes não é a escola, mas é o principal local que vai identificar esses atrasos no desenvolvimento e sinais de risco e que vai avisar a família, vai procurar outras alternativas, avisar a direção, para avisar a família, para procurar outras alternativas. Então, é importante que os professores da educação infantil, os acompanhantes, eles conheçam sobre o desenvolvimento da criança, porque é a escola que vai notar se essa criança está atrasadinha ou se ela está dentro do esperado para a idade dela, e então encaminhar para uma avaliação e acompanhamento terapêutico. E é muito importante isso, gente, porque a intervenção precoce, a gente olha, intervenção precoce é quanto antes a gente intervém, né? Como isso traz mais potencialidade para aquela criança e melhor prognóstico. Ela vai poder, vai desenvolver mais rápido a linguagem, vai trazer mais autonomia para essa criança. Então, quanto antes a gente intervém, melhores resultados a gente tem no futuro. Então, uma criança que está lá na creche, e aí você vê que na turminha dela, ela tá com alguns atrasos, ela é a única criança que não engatinha, por exemplo. Isso, o engatinhar pode trazer, tipo, se a gente não intervém, se a gente não avalia e procura saber se isso é um atraso, né, comum dentro do marco ou se isso é um atraso muito grande, pode dali no futuro, daqui a um tempo, a gente perceber que podia ter sido feito antes um encaminhamento. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês verem mais ou menos quais são os marcos do desenvolvimento. É sempre bom lembrar que as crianças, a gente fala bastante das crianças terem um tempo, né, terem um próprio tempo de desenvolvimento, mas também existem esses marcos, existem essas etapas que a criança precisa, que a gente precisa olhar e ver que a criança está cumprindo, porque pode ser um atraso mais sério. Coloquei do neuropsicomotor, né, os meses aqui de um ladinho e o que ela faz, e coloquei também uma imagem mais específica do desenvolvimento da fala das crianças, porque a gente recebe bastante crianças com atraso na fala, e quanto antes a gente olhar para isso, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Voltando, vou ler essa citação aqui também, sobre a atuação da TO na educação infantil e na inclusão escolar. A atuação da TO na educação infantil e na inclusão escolar, possibilitando o acesso dos professores à informação de saúde, neurodiversidades e desenvolvimento infantil, a fim de respaldá-los na formulação e implementação de serviços, programas e políticas de qualidade para o desenvolvimento da inclusão escolar na primeira infância, desencadeando melhorias em todos os domínios do desenvolvimento, inclusive os sociais, fortemente amparados na literatura. Então, depois vocês olhem com cuidado essas imagens, né, olhar bem, e ter sempre na nossa cabecinha quais são os marcos do desenvolvimento para a gente poder encaminhar essas crianças para a intervenção precoce, se necessário. Bom, aqui tem as referências do slide. Eu mandei também algumas indicações de artigos e de literatura. Espero que vocês tenham... Deixa eu voltar aqui no começo. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha ajudado um pouquinho. E estou à disposição. Muito obrigada. Até.